Sejam bem-vindos a mais uma edição do Scoot Entre Linhas, o podcast oficial do Torriense. Hoje, pela primeira vez desde que este programa existe, vamos dar um salto à formação e temos connosco ninguém melhor do que o treinador da equipa de Sub-19 masculina, Filipe Antunes. Filipe, bem-vindo de regresso a um formato aqui do Torriense, já que tinhas estado no formato Horácio Grená, mas hoje faz a tua estreia aqui no nosso podcast. Já tiveste a oportunidade de ver algum deles ou não? Já, tenho dado assim uma vista de olhos, vai-me aparecendo no Instagram, vamos vendo. Sim. Vamos rindo um bocadinho que as coisas vão aparecendo. E estás com receio do que possa aqui acontecer ou não? Um bocadinho. É? Preferias defrontar o Sporting Sub-19 outra vez? Sim, preferia. Era mais tranquilo. Sem dúvida. Muito bem, Até muito porque bem. Quando não ganhamos, queremos ganhar outra vez. Exatamente. Portanto, já deve estar ansioso pelo próximo jogo, não é? Sim, muito sim. bem. Ainda assim, olha, vamos começar por aí. O que é que achaste? Já falaste ali na flash interview, eu tive a oportunidade de ver esse jogo, aliás estive a fotografá-lo. Pareceu-me que foi um belo jogo de futebol, não é? Foi. Tem sido. Felizmente temos assistido a bons jogos da nossa equipa de júnior. Foi mais um exemplo disso contra o Sporting e sinto que foi um jogo bastante equilibrado. Podíamos até ter ganho o jogo, não tirando o mérito ao Sporting, mas claro. Foi um jogo bom de se ver e de certeza que as pessoas foram ver ficaram acima de tudo satisfeitas pelo espetáculo. Sem dúvida, e não se sente ali grande diferença entre uma equipa e outra, não é? Não, temos vindo a trabalhar nesse sentido, a nossa equipa tem vindo a crescer nos últimos jogos. Sinto que se nota uma grande diferença desde o início até agora e o nosso objetivo é continuar a E o processo é crescer, não é? Aliás, é esse o propósito, não é? Exatamente. É esse o propósito. Exatamente. Muito bem, olha, vamos começar aqui pela tua primeira estadia no Torriense, portanto já estás na tua segunda estadia aqui na Torriense. Ao dia de hoje, como é que tu olhas em retrospectiva para a temporada 2021? Individualmente, para mim, foi uma temporada muito importante. Na altura tinha vindo do Sporting, foi após o ano de Covid, o futebol de formação iria estar parado, não é? E foi muito importante ter vindo para aqui. Na altura tive a oportunidade que surgiu através do Missa Filipe Moreira e foi a minha reentrada no futebol sénior. Já tinha estado, mas já não estava há muito tempo no futebol sénior. E foi uma reentrada muito importante, num projeto ambicioso, num projeto que tinha tudo para ter dado logo uma subida à segunda Liga. Infelizmente damos apenas o apuramento para a Liga 3, mas foi uma temporada para mim inesquecível, pelos momentos em que vivemos, pela época dura que também foi, com muitas vitórias, mas que ficou ali... Foi tudo, se me permites, foi tudo um bocado atípico, não é? Porque foi um Torriense acho eu, de nota artística, pronto, foi uma equipa que seguramente deixou saudades aos adeptos, mas que nunca a viram, não é? Praticamente Pronto, nunca viram ao vivo. Não viram ao vivo e nós próprios falávamos entre nós que gostávamos de viver aqueles jogos outra vez com público, claro. Com o Manuel Marques cheio, nós falávamos isso. Eu lembro, eu falava muitas vezes com o Diogo, que era nosso preparador físico, e comentávamos muito isso, que era lindo jogar ali estes jogos, mas com o estádio cheio, estar naquelas decisões com o Vitória de Setúbal, contra o Estrela da Amadora, numa primeira fase também contra o Alverca, e viver aqueles momentos com o estádio cheio teria tido um sabor diferente. Pois foi de facto, mas foi uma temporada muito sui generis. Foi difícil adaptarem-se ali à situação do Covid, àqueles cuidados todos que tinham que ter. Ainda há pouco estive a revisitar imagens, tudo com máscara, aquilo era tudo... testes todas as semanas, sim. Aquilo já parece uma galáxia um bocado distante. É verdade, parece. No início parecia que estávamos a viver às vezes algumas cenas de filmes, não é? Aqueles primeiros treinos em que tínhamos de fazer grupos separados, os primeiros treinos não podiam ainda ter contacto. Eu acho que as pessoas ainda estavam assim um bocado a perceber o que era isto do Covid, parecia quase que cruzávamos com alguém na rua, podíamos apanhar Covid, era quase uma coisa andávamos assim, desconfiados uns todos dos desconfiados. Tínhamos todos assim um bocado de receio e era tudo assim muito estranho. Era tudo muito estranho. Depois, com o decorrer da época. E falando concretamente ali daquela fase de subida, morrer entre aspas na praia como nós morremos ali por uma diferença de golos, aquilo foi muito duro, não foi? Foi. Eu não tive muitos momentos no futebol em que me vieram as lágrimas nesse dia. Lembro-me do Filipe Moreira estar-me a abraçar e estar praticamente a chorar por termos falhado a subida à segunda Liga por uma unha negra, no fundo, sim, uma questão de regulamentos, digamos assim, pela diferença de golos. Mas são coisas que fazem parte do futebol. Claro. Entretanto, crescemos todos com isso e cá estamos hoje. E hoje já cá estamos na segunda Liga e a verdade é que era o caminho que tínhamos que fazer.
Estava escrito que tínhamos que ser a primeira equipa a ser Exato. campeã da Liga 3, não é? Portanto, foi o processo. Falaste aí do Filipe Moreira, e isto traz-me ao primeiro desafio que tenho aqui para te lançar. E eu gostava mesmo que respondesse esta pergunta, que é: diz-me 5 coisas que um adjunto não pode dizer ao Filipe Moreira. 5 coisas. Sim. Epá. Eu sei que há algumas. O Filipe Moreira agora está no 5 Líbano, a coisas. partida não vai ver isto, digo eu. 5 coisas que não posso dizer, que um adjunto não pode dizer ao Filipe Moreira. Não pode dizer. Depende, às vezes dependia mais da forma como se dizia. Ok. Mas pronto. Podemos ir por aí, Eu se até quiseres. sinto que tinha até consegui ao longo do tempo ir ganhando alguma Conseguir. abertura com ele, mas tínhamos que ter. Já estás a ver ali o Sérgio Marques, às vezes a ser Era um o bocadinho. papel dele, Claro. era. E muito bem, faziam muito bem. Mas às vezes o Filipe Moreira é explosivo, como sabemos, não é? Era, Portanto, eu queria aqui saber era. qual é a ignição Por que exemplo, faz... vou dar um exemplo. Se nós, imaginando, às vezes acontecem estas coisas no planeamento de treino, não é? Que é, temos uma coisa planeada e depois no momento do treino, se o Mister vai ali um passinho ao lado daquilo que está planeado e nós ali no momento disséssemos, Mister, era de outra forma. Isso era uma das coisas que nós não podíamos fazer. Estava dito. Ele disse disso, era a regra a partir do momento em que estava dito por ele, mesmo que fosse ao lado daquilo que estava planeado. Isso era uma coisa. Mas Era. aí havia a explosão de Filipe Moreira, era. Às vezes, chegou a ver. E em jogo, havia assim alguma situação? Havia, sim. Tanto que houve uma altura, a Filipe Moreira pediu-nos a nós adjuntos, vocês têm que me controlar, têm que ser as pessoas que me transmitem calma. E às vezes o Sérgio Marques vinha por trás e dizia assim, Filipe, é muito difícil. É muito difícil. Está bem, aqui a nossa equipa fantástica de produção está-me a pedir para chegar ao PC mais para lá. É isto? É isto, correto? Ok. Durante o jogo, às vezes, por exemplo, se durante o jogo fôssemos lá dizer missa, tenha calma, não podíamos dizer isso. Temos que arranjar maneiras dele ter calma sem dizer para ele E ele ter ainda calma. se se lhe pedesses para ter calma, ainda se passava mais contigo, não é? Já estava passado com o jogo, ainda se passava mais contigo. Exatamente. Incrível. E tens assim alguma que te lembres que tenha acontecido especificamente a ti, ou não? Comigo? Curiosamente ele comigo tinha uma relação excelente. Eu não tenho muito a apontar nesse tipo de coisas. Com certeza que há alguma, vou tentar. Não, atenção, estamos a falar de episódios que eu próprio vivi uma vez com ele, também não tenho aqui nenhum problema em confidencial. Aliás, tu é que estás cá para contar histórias. Uma vez também houve ali 2 jogos em que o Mister estava, não sei se te lembras, os famosos jogos em que ele estava suspenso. Sim. E portanto havia ali um conjunto de minutos que tinha que se aguardar para que ele pudesse fazer a flash interview. Exatamente. E eu uma vez, no segundo jogo, fui chamá-lo para a flash interview e ainda por cima, penso que esse jogo não tínhamos ganho, ele estava passado bem. Ele mandou-me uma dura, que eu fiquei assim a olhar para ele e ele assim, como é que... já sei, ia perguntar se era o Sérgio Marques que falava ou se era ele. Sérgio Marques! Achas que é o Sérgio Marques? Eu fiquei a olhar assim para ele. Por acaso agora lembro-me de uma história aconteceu? engraçada. Foi nessa altura, precisamente, houve um dos jogos que ele estava a assistir de uma televisão. E como nós sabemos, na televisão as imagens passam delay, depois. não é? Claro. Eu estava em comunicação com ele, com os fones. E aquilo estava uma confusão, porque ele estava-me a dizer fala agora isto, e fala agora aquilo, e aquilo. Seu Mister, isso já aconteceu. Ou seja, você estava a ver o mesmo jogo, mas em momentos diferentes, exatamente. não é? Depois, ao intervalo, ele lá ajustou a forma como ia ver o jogo, como é sabido, e lá as coisas correram melhor. E felizmente, eu até acho que ganhámos os jogos todos, mesmo quando ele não estava lá. Acabámos por ganhar com uma dificuldade. Talvez, sim. Parece que havia ali momentos que a equipa precisava ali um Eu bocadinho acho que assim como aconteceu esta cena foi o famoso em jogo em que ele estava na Suarado. Provavelmente. Foi muito bom. Eu já não me lembro se foi o Amora Patas. Também não me lembro. Já o adversário confesso que não me lembro. Mas eu lembro que foram os jogos que se ganharam de forma difícil. Sentíamos ali alguns momentos em que a equipa precisava um bocadinho da presença dele, que ele normalmente tem essa característica. As equipas são muito, digamos, dependentes da presença dele e da voz dele, do comando dele. Mas felizmente conseguimos levar o barco a bom porto. Sim, claramente. E não nos sentirmos qualquer tipo de responsabilidade de eventuais maus resultados que pudessem surgir naquela fase. Completamente. Olha, passado aqui este desafio das coisas que não se pode dizer ao Filipe Moreira, acho que devia ser uma rúbrica que devíamos ter isto todas as semanas. As coisas que não se pode dizer ao Filipe Moreira. Eu pedi-me que contasses se essa temporada também produziu algum episódio engraçado de balneário, daquelas histórias que se contam, que tu te lembres, assim, aí já com os jogadores. Com os jogadores. Se há algum episódio engraçado que tu te lembres. Há algumas histórias, um momento que para mim é marcante nessa época, que provavelmente é das histórias no futebol que eu vou sempre contar e que nunca vou esquecer, tem a ver com aquela situação quando estávamos todos de quarentena, não é? Nós depois do jogo com o Alverca,
Fizemos testes e tínhamos praticamente toda Foi a equipa. Foi um massacre de Covid. Tinha Covid e eu inclusive, eu acabei por ser eu que fiquei a dar treinos à malta confinados, aos que tinham Covid, fiquei a dar-lhes treinos com bicicletas daquelas... No fundo eram treinos mais de atividade física, Exatamente. Não é? Porque O nosso grande objetivo era mantê-los com os indícios físicos o melhor possível. Claro. Tanto que o jogo a seguir a gente ganha o Leiria com extremas dificuldades, Sim. porque nunca é a mesma coisa. Claro. Mas enquanto lá estivemos todos confinados, tivemos histórias incríveis. E lembro perfeitamente que um dos últimos dias que estávamos lá confinados, o Tiago Jogo fazia, já agora aproveito para lhe mandar um grande abraço. Um abraço ao Tiago. Fazia anos e escondeu-se toda a gente. Assim que passa a meia-noite, estava tudo pronto para lhe dar os parabéns e ele esconde-se toda a gente. E nós, onde é que anda este gajo? Andaram todos à procura dele. Ninguém sabia dele. Eu comecei, Mas era claramente uma partida, não é? Dele. Era, mas nós chegamos, aquilo durou tanto tempo que eu próprio comecei a ter algumas dúvidas. Depois comecei assim de surra, sem os outros jogadores verem, que aquilo, claro que era para os jogadores, não era tanto para nós treinadores. Comecei a mandar mensagens: Tiago, onde é que tu andas? Ele, mister, não se preocupe que eu estou aqui. Então às não sei quantas horas, passado não sei quanto tempo, ele lá apareceu, estava escondido debaixo da cama com um cúmplice, que era alguém desse quarto que disse: não, ele não está aqui, deixa-me em paz, deixa-me descansar e tal. Já não recordo exatamente quem era o cúmplice, mas foi uma história muito engraçada. Foi o jogo ali escondido debaixo da cama. Ali escondido, tipo, era daquele todo. Depois de repente aparece e pronto, e toda a gente a dar-lhe os parabéns, claro, e não já foi a dar uns calduços, claro, que já eram típicos. Merecia, não é? Exatamente. Muito bom. Olha, eu vou-me uma perguntinha aqui um bocadinho polémica. Sabendo que o Torriense disputou essa subida até a última hora com o Estrela, como é que foi para ti sair daqui para o Estrela? Foi um sentimento um pouco... são coisas do futebol profissionais, mas um pouco estranhas, porque um sentimento na altura até um pouco estranho. Eu já tinha uma relação próxima com o treinador do Estrela, que era o Rui Santos, de quem eu também fui adjunto dele há muitos anos atrás nos Júniores do Real Massamá. E pronto, tínhamos essa relação. Ele entretanto sobe à segunda liga. Houve um dos adjuntos dele que não tinha a possibilidade de continuar no futebol como profissional. Ele fez-me um convite e eu acabei por aceitar, mas era curioso. Eu era quase ali como um ela à parte quando cheguei àquele Estrela, porque tinha vindo de Torres. Claro que a malta recebeu-me muito bem, que eu já conhecia muitas pessoas daquela equipa técnica, mas sim, era até para ti, aquele sentimento. Primeiro momento, até te habituares, deve ter sido um bocadinho tipo, estou aqui porque tínhamos tido há pouco tempo um jogo ali importante, que acabou 0-0, não é? Com uma expulsão para nós, e foi assim um jogo difícil que podia ter decidido muita coisa a nosso favor. É verdade, e de certa forma, eu próprio cheguei a dizer isto, não tinha problema nenhum em dizer isto, eu senti de certa forma que aquele lugar era um bocadinho nosso. Era um bocadinho nosso. Pois. Aquela subida era um bocadinho nosso. Pois. Não lhes tirando o mérito. Naturalmente, não está. Eles tiveram os mesmos pontos que nós e ganharam aqui no Manuel Marques e não está isso em causa. Muito bem. E como é que surge, entretanto, a possibilidade de regressar ao Torriense? Faz a temporada lá, não é? Sim. E, entretanto, surge a possibilidade de regressar. Conta-nos um bocadinho aqui como é que aconteceu esse regresso. Então, já na altura já estava de férias, já tinha acabado a segunda liga. Foi uma época que serviu um bocadinho para aprender como é que é o contexto de segunda liga, as dificuldades que existem nesse campeonato muito duro. E no final da época, eu tendo em conta que já tinha feito um percurso como treinador adjunto, que tinha passado já por vários treinadores, várias experiências, comecei também a pensar um pouco na minha carreira e pensar se seria o momento para dar um salto para treinador principal. E na altura o Mr. Ricardo Schell foi anunciado que iria sair do Estrela da Amadora. Nós ficámos com a nossa situação em stand-by, quando digo nós os adjuntos, principalmente nós que tínhamos vindo da equipa técnica anterior, ficámos ali com a situação em stand-by. Mas estas coisas no futebol às vezes não se pode esperar muito tempo e na altura aqui nos Júniores do Ricardo tinha também dito que iria sair e houve um dia que eu estava de férias no Algarve e o presidente Mário Miranda pediu-me o contacto telefónico, que ele já me conhecia, pediu-me o contacto telefónico para falar comigo. Depois falaram comigo, fui almoçar com ele e com o Bruno Vitorino. E foi relativamente fácil, porque eu senti que era um projeto adequado para aquilo que era o meu currículo. No momento, acho que era o passo certo, o clube certo também, um projeto estável, um projeto com ambição, uma equipa de júnior, se calhar um escalão também adequado neste momento para mim, e portanto acabou por ser relativamente simples este regresso. E está até porque bem. Sim, até porque foi sempre um clube que eu senti uma ligação. Eu não sou daqui de Torres Vedras, sou da Malveira, mas é muito, muito próximo. Sentimos que somos um bocadinho todos a oeste, não é? Claro, digamos assim. Claro. Sinto, apesar de todos os anos que eu tive no Sporting, sinto quase que o Torrense
é quase como um dos meus clubes, não é? Digamos assim. Olha, e diz-me uma coisa, Filipe. O Torriense que tu deixaste e o Torriense que tu reencontraste, neste tempo ainda aconteceu muita coisa, não é? Sim. Notaste diferenças? Algumas diferenças, sim. Uma que é notória tem a ver com o estádio, com as obras todas que se tiveram que fazer. E depois a questão da academia Claro. é muito notória também. Não é? É muito importante também, não é? Tu que estás na formação, apesar da equipa, Sim. particularmente a equipa de sub-19, não jogar lá, mas seguramente que é um passo muito importante. Sim. E acho que, principalmente, eu noto pelas pessoas, por exemplo, pelo Paulo Rodrigues, o Paulo Silva, que são pessoas que estão na minha equipa técnica, que são aqui de Torres e são do clube há muitos anos, é quase o sonho de muita gente aqui, ter os campos onde joga a formação do Torriense, aqui em Torres Vedras, porque eu lembro que o Torriense passou algumas fases um pouco complicadas no passado na formação e uma das causas que quase toda a gente atribui era o facto de andarem um bocadinho com a casa às costas, digamos assim. Um bom bocadinho, não é? Pronto, exatamente. Um bom bocadinho. E claro que faz uma diferença muito grande, mesmo para nós que fazemos alguns treinos em Atos Cunhados, mas fazemos também aqui alguns, é ótimo, é excelente, e os campos são muito bons, claro que aquilo ainda precisa de algumas obras que são naturais, É o processo. é o processo, mas os campos são ótimos e as condições neste momento são próximas daquele que é um clube de excelência. Ainda bem. Olha, nós temos, lançámos aqui um desafio às nossas redes sociais, nomeadamente no Instagram, para que alguns dos nossos seguidores nos fizessem algumas perguntas. Eu tenho aqui 6 perguntas para te fazer e, portanto, vou abrir agora esse capítulo. O Francisco A. 2510 pergunta-nos qual foi o jogo mais emocionante da tua vida? Da minha vida? Como treinador principal, sentimos de maneira diferente. Acredito. Tem um peso diferente. Por isso, logo aqui, esta época tem alguns jogos, nomeadamente Alverca, fora, por exemplo, 3-3. Foi um jogo muito emocionante, com reviravoltas no marcador e eles depois, no fim, ali com um penaltizinho, que na nossa ótica é um bocadinho forçado, na ótica deles, se calhar justo. Claro, é o normal do futebol, não é? Mas chegaram ao empate, foi um dos jogos mais emocionantes. O Setúbal também na segunda jornada, que tivemos a perder 2-0 e ganhámos 3-2. E a maneira como sentes essas emoções é claramente muito mais forte na condição de treinador principal? Ou na condição de treinador adjunto também conseguias? Eu penso que são mais fortes como treinador principal. Embora, por exemplo, eu já tenha feito um jogo ou outro quando era treinador adjunto na bancada e parece que quando estamos na bancada às vezes sofremos mais ainda. Quanto mais proximidade, às vezes sentimos um pouco mais controle das coisas. Mas claro que o peso da responsabilidade é maior quando somos treinadores principal e nesse sentido acho que sim, são jogos que têm um peso maior, mas claro, mesmo como treinador adjunto tenho jogos que vou-me sempre lembrar. Lembro-me, por exemplo, perfeitamente de um jogo quando estava ainda no Sporting, no Seixal, que foi muito importante porque fomos campeões esse ano de sub-17. O Rafael Leão na altura entrou em intervalo, fez 2 golos, o Miguel Luís depois fez o terceiro, ganhámos 3-1, passámos para a frente deles e depois ficámos a depender só de nós. Foi um jogo em Coimbra também, que aconteceu de tudo nesse jogo e acabámos por ganhar 3-1, apesar do intervalo estar igual, que era um jogo decisivo para sermos campeões, mas eles fizeram tudo para nos complicar a vida, desde o acesso ao campo, puseram um campo fora da academia deles, lá numa aldeia, com os acessos um pouco mais complicados. São alguns jogos aqui que marcam. Umas historiazinhas para contar. Sim. Olha, a Gisela Paula Oliveira pergunta, qual a avaliação que fazes da tua equipa? Boa, estamos no nosso caminho, no nosso processo, a querer crescer ainda mais. É isso que eu faço. Boa. Ana Rita Cunha, 4, diz, como te descreves enquanto treinador? Ui. Como é que eu me descrevo? Acho que sou um treinador que acredita no processo, acredita nos jogadores, acredito que o jogador tenha que ter o seu espaço para se expressar na totalidade para conseguirmos potenciar o máximo que ele tem. Gosto de ganhar, gosto muito de ganhar. Quando não ganho, as semanas são sempre um bocadinho mais longas e os aziadas. fins de semana são complicados, a semana continua a ser complicada. Isso é bom, não é? Sim, faz parte. Claro, eu desde muito cedo sempre tive muita competitividade dentro de mim. Sempre foi isto que me trouxe muito para o mundo do desporto, para o mundo do futebol, digamos, que era onde eu conseguia, de certa forma, colocar essa competitividade em prática. E, curiosamente, ao longo dos anos, transformei-me até uma pessoa mais calma nisso. Quem me vê hoje, em banco, até acha que eu sou um treinador calmo. Mas, claro, tu não paras um segundinho, estive a fotografar este jogo, não paras nem um mas, segundinho. Pronto, exatamente, por dentro, claro que as emoções estão ali, não é? Claro. Olha, eu agora vou fazer aqui um parênteses nas perguntas dos nossos seguidores para fazer uma que tenho aqui preparada. Tu foste jogador, também jogaste, não é? O que é que o Filipe Antunes, jogador, acharia do Filipe Antunes, treinador? Dedica-te ao treino.
Vai estudar. Sim, O Filipe Antunes jogador acharia isso? Não, pensei que a pergunta fosse ao contrário. Não, o jogador, tu enquanto jogador, o que é que Não, acharias? eu acho que, pronto, ok, ter tido essa experiência leva-me a tentar ser um treinador que dá ao jogador aquilo que um jogador iria querer receber. Okay. Embora, depois, claro, depois há sempre o outro lado. Ok, e nos momentos em que não jogas? Claro que nos momentos em que não jogo, iria sempre ser complicado de gerir, né? Porque nós achamos sempre que o treinador pode olhar para nós de outra maneira, ou dar-nos mais valor, mas eu tento ao máximo ser o treinador que eu gostaria de ter tido quando fui jogador. Claro. É normal. Muito bem. Olha, Sacha Machado 07. Como é que eu faço para fazer parte da equipa feminina? Esta pergunta é surreal. Não sei. Não sei responder. Tenho que perguntar a alguém do futebol feminino. Não é? Ok, eu também acharia que não sabias, mas não queria que o Sacha sentisse que não fazíamos a pergunta dele. Berna Picoto pergunta: acha que a equipa do Sub-19 tem miúdos com capacidade para fazer parte do plantel sénior? Acho que sim. Aliás, nós quando recrutamos não só tendo em conta o rendimento atual deles, se formos olhar ao rendimento atual de quando os contratámos, muitos até vinham de épocas em que tinham jogado pouco, mas porque acreditamos no potencial que eles têm e naquilo que eles ainda podem evoluir. E achas que seria justo eu perguntar-te quais é que estão mais perto de lá chegar, ou o treinador não pode dizer isso? Epá, claro que eu acho que atualmente, no momento atual, é muito difícil jogar uma segunda liga. Agora, claro, teriam que entregar primeiro uma fase de treinos e de certeza que o Mister Pedro Moreira está atento, que ele tem visto os nossos jogos. Sim, ele tem e tem falado comigo. É verdade. Mas aqui o escalão de Sub-23 faz todo o sentido, não é? Para fazer esta última etapa formativa, vá lá, por assim dizer. Sim, não quer dizer que não possa haver um caso ou outro que pudesse integrar treinos e depois, em função do crescimento que eles terão que ter em processo de treino, poderem ou não ser a opção na equipa sénior. Mas claramente que uma equipa de Sub-23 é fundamental para dar continuidade a este trabalho. Claro que sim. Finalmente, o Bielzinho Alves pergunta: você me daria a oportunidade de fazer um treino? Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que oferecem jogadores, ou até alguns jogadores que se vêm a oferecer para vir. É muito complicado darmos às vezes resposta a toda a gente. Claro. Nós temos como princípio acreditar sempre que o talento pode estar em qualquer lado, não é? Mas procuramos pedir primeiro um currículo ou um link do 00 para percebermos um pouco o trajeto, para tentar também pedir opiniões a outras pessoas, porque nós já temos o nosso plantel, que já não é um plantel muito pequeno para treinar. Temos constantemente sempre alguns jogadores à experiência que vão sendo indicações mais concretas. Claro que, sim, pronto, ele que me manda um link do 00, um currículo para eu poder analisar e depois falo com ele, não tem problema nenhum. Então o nosso amigo Bielzinho Alves já sabe, tem aqui a dica do Mr. Filipe Antunes. Olha, Filipe, como tu sabes, eu te disse no início do programa, tu és o primeiro treinador a vir aqui, portanto, estreias esta cadeira na condição de treinador, ainda nenhum veio, e portanto vais também estrear uma rubrica, ok? À qual demos o nome Eu Já, Eu Nunca, ok? E para isso vou-te facultar aqui um objeto fundamental para tu poderes responder. Eu Já, Nunca. Vais mostrar ali para aquela câmara, ok? Eu tenho aqui cinco perguntas tranquilas para te fazer, e portanto tu só tens que responder Eu Já, Eu Nunca. Posso então passar à primeira? Passei-me da cabeça com o árbitro, ainda por cima, sem razão. Como treinador principal? Ou tanto faz? Tanto faz, sim. Tanto faz. Eu já, ok. Recordas-te? Numa fase muito, muito inicial da carreira, como treinador adjunto, nós às vezes temos mais alguma dificuldade em controlar as emoções. Ok. Se tinha razão ou não tenho a certeza, mas claro que tinha às vezes abordagens que hoje em dia não já teria. Não fazias? Não teria. Ok. Senti que uma equipa minha perdeu devido a uma decisão errada da minha parte. Ok. É normal, não treinador, tenho sempre essa autocrítica para fazer. Ok. Eu já dei duras e injustas. Também. Faz parte. Eles sabem. Enquanto adjunto, já tive vontade de mandar calar o Mister. Epá. Mas falando diretamente comigo, falando com a equipa... Esta pergunta é escrita no sentido em que ele está a falar com o árbitro, ou a dar indicações, ou qualquer coisa que tu já quisesses. Sim, já chega. Normal. Ok. Normal. Muito bem. Finalmente, eu já pedi convites só para ir ver a bola. Como? Eu já pedi convites só para ir ver a bola. Se eu já pedi convites só para ir ver a bola? Sim.
Ou seja, já, em vez de ser, ou seja, a pretexto de poderes ir fazer alguma observação, mas na realidade só querias mesmo ir ver o jogo. Já, também. Torreão ano passado, vim cá várias vezes. Eu sei disso, sou testemunha. Muito bem, então temos aqui um pleno de... Ou já, ok, muito bem. Olha, já me podes devolver este fabuloso instrumento que nós há bocado fizemos com bastante carinho, com uma raquete de ping-pong. Ok, olha Filipe, tu recentemente estiveste nos Estados Unidos, que a gente esteve a ver as tuas redes sociais, e foste inclusive ver um jogo da NBA dos Boston Celtics. Conta-me um bocadinho como é que foi essa experiência. Foi fantástico, é incrível ver como é que os americanos olham para o fenómeno desportivo. Tudo aquilo é uma indústria do espetáculo, não é? Tudo aquilo que é feito lá é feito para dar dinheiro, então o jogo lá, aquele nunca para, aquele mesmo, quando o jogo está parado, está no intervalo ou assim, há sempre alguma coisa a acontecer, ou há camisolas a caírem em paraquedas para os adeptos apanharem, ou há cheerleaders no meio do campo, há sempre alguma coisa a acontecer, aquilo é tudo um evento. É na verdade uma cultura de dispor espetáculo, não é? Exatamente. Não é só desporto. E acho que nós em Portugal podíamos aprender também algumas coisas, acho que as coisas hoje em dia já são melhores, já há uma visão diferente, mas ainda podemos crescer. E também parece que estamos a fazer o percurso, ou seja, sabendo que Portugal é mais pequeno que muitos Estados americanos, não é? Exatamente. E portanto aquilo é um fenómeno gigantesco, mas mesmo assim acho que estamos a fazer o percurso. E é muito interessante ver portanto, a forma como eles analisam. Sim. Aliás, o desporto lá, o desporto americano não tem claques, não tem mesmo as torcidas são... o espectador vai muito numa lógica de ver um espetáculo, é evidente que ele quer que a equipa ganhe. Uma coisa que eu senti lá muito curiosa é que o próprio speaker quase que comandava a torcida das pessoas, digamos assim, comandava quase, por exemplo, uma coisa muito curiosa que eu senti, eu estava a ver o jogo dos Boston Celtics, nos momentos em que eles estavam em piores fases no jogo era quando o speaker puxava mais pelas pessoas e isso notava-se claramente e trazia ali um boost à equipa apoio, que era muito importante. Muito importante. Claro. Que às vezes ao contrário, a equipa está pior, começam os adeptos. Os adeptos aqui têm mais a tendência no momento difícil, às vezes em vez de porque estão insatisfeitos e querem. Pronto, são culturas também. Muito bem, vamos agora falar do Mundial, já estamos perto do fim. Até onde é que achas que estamos, porque não podemos não falar do Mundial, não é? Estamos aqui em plena competição. Até onde achas que Portugal vai chegar? O teu palpite? Eu gostava que Portugal fosse campeão do mundo. E acredito sinceramente, temos qualidade de lá chegar. Então, assim sendo, e uma vez que és treinador, vou-te pedir o teu 11 ideal. O meu 11 ideal? Sim, para darmos aqui uma dica ao Mr. Fernando Santos. Guarda-redes o Diogo, normal. Até agora está igual, sim. Contando já com a lesão do Nuno Mendes nas laterais, Dalot e Cancelo, que acho que o Dalot teve muito bem no último jogo, e o Cancelo acho que até neste momento está a jogar melhor à esquerda do que à direita. Centrais, acho que o Ruben Dias é indiscutível. Acho que a experiência do Pep pode ser importante agora nestes jogos de mata-mata. Agora, daqui para a frente é que as coisas se complicam, né? Mas pronto, também temos de saber... Estou certo que não te importavas muito ter um plantel assim à disposição, não é? Não, embora não possa queixar. Claro. Salvaguardando as devidas diferenças. Exatamente. Ruben Neves é um jogador que eu gosto particularmente, por isso entraria. Depois, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, estes dois estariam também. Cristiano Ronaldo, manteria o Cristiano na equipa, como tem feito o Fernando Santos. Depois... Estás até bastante alinhado com o Mr. Fernando Santos, sim. Já não falta muito. Falta ali, o problema aqui deste meio campo é que se calhar falta ali um 8, né? Com o Bernardo e com o Bruno, falta se calhar ali um 8, se calhar teria que entrar um Vitinha eventualmente, que é um jogador que eu também aprecio. E depois só me resta uma vaga que o João Félix tem estado melhor, embora eu tenha um carinho especial pelo Rafael Leão, claro. Exatamente, que foi um jogador fantástico com quem eu tive a sorte de poder trabalhar. Acredito que o Rafael Leão também com mais oportunidades também, com certeza. O Rafael Leão, não sei se é só a mim que me dá essa sensação, ele parece que está sempre a rir e tranquilo e parece que aquilo é sempre foi assim. Sempre foi assim. Não parece que seja uma final do Campeonato do Mundo ou um jogo da Distrital, ele parece que está... Sim, e ele tinha essa característica, ele tinha essa capacidade de aparecer nos jogos importantes porque aquilo para ele era mais um momento, enquanto os outros que já sentiam a tensão do jogo, aquilo para ele era o momento dele, era o momento para ele. Tranquilinho da vida. Exatamente. Com um potencial brutal, mas capacidades físicas e técnicas incríveis. Claro.
mas sim com essa característica. Nós às vezes até tentávamos espicaçá-lo, mas para ele era igual. É o ADN dele, dele. Não há nada a fazer. Exato. Muito bem, Filipe, já te perguntei aqui sobre a equipa de Sub-19, portanto já cumprimos aqui o nosso alinhamento todo. Resta-me ainda perguntar-te o que é que trazes para nós, porque este programa tem este conceito de trazer um presente. Trouxe aqui a minha camisola de treino e de jogo, da época em que eu estive cá com o adjunto dos séniores. Ok, portanto é uma camisola cheia de história, exatamente. De uma época também foi importante para o clube e a minha oferta para vocês e o meu agradecimento também. Vou só pedir ao João o favor de ir buscar a cantinha da hora. Aliás, esquece lá isso, está aqui. Porque isto fica melhor ainda com uma dedicatória tua. Portanto, vou-te lançar aqui o desafio. Se quiseres... Isto nota-se bem na zona, nota? Nota. Onde tu quiseres escreve à vontade. E assim podes personalizar. Eu posso segurar, ajudar-te. Difícil escrever aqui. Eu vou traduzir, vou dizer, o Filipe está a escrever o meu agradecimento. Exatamente. E está a assinar. Está feito. Sim, senhora. Muito bem, Filipe. Olha, foi um prazer ter-te aqui. Não preparavas assim nada de muito agressivo. És treinador, não é? A gente não se pode esticar tanto como esticamos com os jogadores. Mas pronto, queria-te agradecer muito a tua presença, dizer que é um prazer falar contigo. É sempre um prazer falar contigo, já é a segunda vez que tenho essa sorte. E desejar-te naturalmente que tudo corra pelo melhor nesta temporada e que leves a equipa rumo ao objetivo que certamente sei que pretendias, que seria a fase de apuramento de campeão, não é? Claro que todos nós gostamos o mais possível, mas o objetivo foi muito claro, é a manutenção, fazer o campeonato o mais tranquilo possível, mas vamos... Se pudermos sonhar com algo mais, não vamos rejeitar isso, não é? Muito obrigado, Filipe, mais uma vez. Obrigado, eu. Termina assim mais um Scoot Entre Linhas, faço-lhe o convite sempre, volte connosco para a semana, porque é sempre muito melhor fazer isto quando você está desse lado. Até lá.